Gente, boa noite, bem-vindos ao quarto sync aí do portal Canal dos Sonhos. Eu acho que finalmente a gente conseguiu chegar no ponto, né, que a gente já tem mais ou menos uma noção do tipo de proposta que nós vamos elaborar, né, o tipo de proposta que a gente vai elaborar para que essa proposta possa sofrer o People Spin é ótimo, né? O People Backing. Possa sofrer o people backing, né? Ou seja, o suporte e ativação por parte de exploradores e taudauístas, né? da dinâmica da Taudal. O que nós basicamente vamos fazer hoje aqui, já que todos leram o texto, já todos têm uma noção, né? É discutir que formato que nós vamos usar. Se a gente vai continuar a usar o formato que vinha sendo usado até então no canal, 10, 12, 13, 14, enfim, minutos, né? E vamos botar tudo dentro desse formato. E como inclusive, como foi a produção, né, do vídeo anterior, do primeiro texto, sobre essa crítica, né, sobre a origem, sobre esse filme, Inception, né? Ou se a gente vamos, digamos assim, partir para um outro formato. Então, basicamente o que nós vamos fazer hoje aqui é conversar sobre formatos, né? Qual seria o melhor formato para a gente poder retomar a produção de conteúdos do portal Canal dos Sonhos, agora de forma descentralizada, correto? Então vai ser basicamente isso. Dito isso, eu tenho a minha própria opinião, eu vou compartilhar, eu vou dizer o que eu acho, né? E aí eu quero ter um feedback de vocês, tá? Mas antes, eu acho que vale a pena a gente perguntar para o Fábio, que acabou de ler o texto, né? Se deu para dar uma compreensão da proposta do texto, enfim, das suas nuances, né? Ou se ficou muito confuso para você, ou porque o tema lhe é estranho ou distante, não sei. Só ter um feedback de você, Fábio. Não, o texto ficou bem claro, a questão também do filósofo, né? Eu achei bem interessante, inclusive depois eu vou dar uma pesquisada mais sobre ele, tá bem claro o que está escrito. Seria interessante eu entender, assim, aonde que, aonde que pelo menos se pretende, né? Quais são os próximos passos para entender um pouco, mas o que está escrito ficou extremamente claro. Tá, eu quero saber o seguinte, você leu o segundo ou terceiro texto? Qual é, Boa pergunta, qual o título desse texto que você leu? eu li o único que eu achei que tinha todos, que é o Inception 2.0. O Será que Tenet. Tenet salva o Dream Machine da American Dream? Então você leu o terceiro texto, que na realidade é o que a gente vai produzir depois. Entendi. Você não leu o segundo texto. Não, é que eu achei ele era o primeiro lá do. Você não leu o segundo texto, mas tudo bem. Onde que tá o segundo? Mas então eu não achei. Eu vou passar, eu vou botar aqui no chat, tá? Aliás, ele tá, na realidade, ali no Discord, né? Ele tá no Discord. Ah, Tá no tá Discord. não. Tá, Tá querido. não. Tá no Discord. Tá Ah, sim. sim, ele não tá tão fácil de achar, mas ele tá. Qual que é o título? Tá aqui, ó. Eu tô olhando pro Discord agora e tá aqui na minha frente. A origem 10 anos depois, como Ah, tá. Esse eu incompreendido. também li. Esse aí. Esse é o segundo texto. É esse Sim, texto que sim. nós vamos produzir. Entendeu? Calma. Entendi. É que agora quando eu clico, ele tá entrando no beleza. No achei. É esse texto que nós vamos produzir. Ah, legal. Eu vou até deixar ele aberto aqui para a gente poder, enfim, dar uma passada nele, né? E a gente conversa em cima. Então, gente, basicamente hoje o que nós vamos fazer aqui é conversar sobre formatos, como é que a gente vai explorar esse texto, como é que nós vamos produzir esse texto, né? Formatos. A gente vai continuar com o formato que o canal vinha tendo até o final, até quase o final do ano passado, ou se a gente vai retomar já com formatos diferentes, enfim. Eu quero um feedback aí de vocês, tá bom? Ok. Posso falar? Vai, manda ver, meu.
Eu acho assim, ele muito quadradinho, né? Aquelas imagens de pessoas que, sabe, vagas, assim, que ele coloca do nada, assim, fazendo coisas, às vezes dormindo, porque tá falando de sonho. Eu acho um pouco chato. Mas é a coisa mais fácil de se fazer quando você não tem imagem. Então, a partir do momento que a gente possa usar outros tipos de imagem e que fique parecendo um pouco mais surreal e não tão realístico assim, eu acho mais interessante, entendeu? Se a gente pudesse sair para uma linguagem mais de sonho, eu acho mais legal. Aí você está falando da produção que vinha sendo, o tipo de produção que vinha sendo feita, né, para os vídeos do canal, não é isso? Isso. Eu concordo com você. Tava meio que numa linha industrial ali, né, numa linha de produção industrial, assim. Tanto que foi uma das coisas que eu mais falei que dava para perceber quem assistisse todos os vídeos, como já havia repetição, né, de utilizar determinadas cenas, vamos dizer assim, ou de acordando, ou espreguiçando, ou levantando, ou aquela cena clássica, né, dos chakras, enfim. Isso. Dá para perceber que, né, se usou bastante, de forma repetida esse material. Mas a pergunta que eu fiz, sim, o processo de produção que a gente vai fazer, pelo que a gente vem conversando, eu acho que o Renato está ligado nisso, mas obviamente o Fábio não está, que é o seguinte: a gente inclusive já mais ou menos conversou com a Lola sobre isso, da Lola estar convidando artistas, né, que ela conhece, aqueles que trabalham com produção de imagens ou fotos, enfim, qualquer coisa do gênero, para que a gente possa usar, digamos, as imagens desses artistas, né? Essa seria uma ideia, né? Sendo que a forma da gente usar essas imagens é que a gente vai ter que conversar ou com todos eles ao mesmo tempo ou com cada um deles. Eu acho melhor conversar com todos eles ao mesmo tempo. E aí por quê? Por que eu acho isso? Porque na realidade a ideia é que essa produção já comece a alimentar, sabe, Maia, Renato e Fábio, o próprio banco de imagens que a gente quer dar vida, certo? Então, a ideia seria que alguma imagem desse artista ficasse para o usufruto comum, a outra imagem que nós fôssemos usar, vamos dizer assim, ele receberia por ela, ou seja, ele acessaria, né? Ele faria um acesso consciente ao fundo pelo valor que ele julga. Aí que tá, ou a gente estabelece um valor, ou pelo valor que ele julga que valeria, digamos, a obra. Porque a gente pode encontrar de tudo, né? Pode ter gente que vai achar, não, né? O que está no fundo compartilhado não paga, né? Entendeu? Assim, não diz respeito ao valor da arte que eu produzi. Quer dizer, então, esse trabalho que a gente está propondo a Lula fazer, ele é desafiador nesse sentido, né? A gente encontrar uma configuração que comporte ao mesmo tempo formar o banco de imagens e ao mesmo tempo a gente poder utilizar essas imagens para a produção dos conteúdos, né, dos portais e orbitais, né? Ela ficar para usufruto comum, né? Então assim, temos esse desafio pela frente na hora que a gente conseguir de fato fazer o people backing, né, desse primeiro óleo do portal Canal dos Sonhos, né? Eu acho que Mas fala mais. Eu acho que assim, se a gente usar imagens de artistas, eu acho muito válido a gente colocar em algum momento o nome dessas pessoas no vídeo ali. Usamos a imagem de fulano para contar essa história. Sei lá, sempre assim. Não, sim, e aí, sim. Sim, os créditos vão existir, certamente. Isso aí vai existir. O que eu estou falando é mais entender, da gente fazer dessa dinâmica que a gente quer fazer com a Lola, uma dinâmica que vai alimentar também o banco de imagens, entendeu? Para usufruto comum. E ao mesmo tempo vai representar uma oportunidade para ele acessar recursos do fundo. Basicamente é isso que eu estou falando. Então é uma coisa para ser evoluída, entendeu, Maia? A gente ainda teria que evoluir isso. Agora, independentemente dessa dinâmica, tem os bancos de imagens, né? Tem aí a pesquisa para levantar as imagens, né? Tem isso, quer dizer. Esse, inclusive, também foi um trabalho que a gente falou que seria bacana da Lola fazer, não foi, Maia?
Foi, foi sim. Foi um trabalho. Então, Na verdade, ela está esperando eu ir na casa dela para mostrar mais ou menos como que ela poderia guardar essas imagens por enquanto. Ela falou para mim que tá ansiosa, que eu vou lá. Só que eu não consegui ir. Essas 2 últimas semanas aconteceram muitas coisas. não tem problema não. Eu sei como é que é. Vai começar já a guardar a imagem, independente se tem o banco ou não, né? Eu explicar para ela como que é a extensão que a gente quer, né, tal. E a outra coisa que me veio à cabeça aqui, Vini, é que, por exemplo, falando de sonho, também tem artistas já conhecidos que conversam com essa coisa de sonho, né? Por exemplo, Picasso, é, Salvador Dalí. Salvador Dalí, então, né? Mas eu não sei como é que funcionaria, por exemplo, se a gente pudesse usar essas imagens de pessoas assim, como é que ficaria? Eu não sei como é que funciona isso. Pois é, tem algumas coisas que vão para domínio público, né? A própria Disney tem alguns personagens e tem alguns desenhos muito antigos que viraram domínio público e as imagens podem ser usadas, né? Mas assim, de uma forma geral, é caso a caso mesmo, sabe? É caso a caso. Bem, gente, vamos agora falar de formato aqui. Eu acho que todos nós aqui não estamos quedados para usar o formato padrão, vamos dizer assim, que vinha sendo usado, né, no canal dos sonhos, né, enquanto estava tendo essa produção convencional. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que a gente pode continuar usando esse formato de 10, 12 minutos, enfim, para abordar o texto inteiro? Deixar outras pessoas falarem, senão eu vou ficar falando. Renato, Fábio, pode dar. Eu até agora eu ainda não entendi em relação a esse texto que tipo de filme que vai ser feito. Ainda não entendi qual que é a proposta de abordagem de texto, tanto, mas que tipo de filme que vai ser feito. Eu vou te mostrar aqui o tipo de filme. Peraí. A gente vai fazer um vídeo típico, a rigor, nós vamos fazer um vídeo típico de YouTube, tá, Renato? Um vídeo típico da cultura de YouTube. O que é um vídeo típico da cultura de YouTube? É isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Pesadelo, o sonho que transcende o mundo dos sonhos e funda as civilizações que somos. Oi, gente, estava aqui pensando em como os pesadelos fazem parte das nossas vidas e que, de uma forma geral, não é uma experiência de sonho que buscamos ter ou que queremos repetir, né? Mas como também, apesar de ser uma experiência que provoca ou desperta medos diversos e em graus variados, sem dúvida representa o contato astral mais visceral com o que de mais profundo e incompreensível habita os entremundos do mundo dos sonhos. Daí nos damos conta aqui no canal dos sonhos de como o pesadelo é o tipo de sonho que nossa espécie mais folcloricamente se apropriou, criando todo tipo de mitologia, animista, étnica, religiosa, e ao mesmo tempo pode-se evolutivamente dizer que representa um dos marcos da transição do nomadismo de caçadores-coletores, que caracterizou mais de 95% da nossa existência homo sapiens nesse fascinante planeta, para o sedentarismo, há 12.500 anos atrás, no final da última mini-era glacial, dando... Então, como você pode ver, é um texto falado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ou seja, ele é narrado por alguém, tá? Essa narração, teoricamente, conversa com os vídeos e com as imagens, né? Tem alguns cards para destacar algumas falas, né? Texto. É basicamente um vídeo padrão, né, de YouTube. É basicamente isso. Então a pergunta que eu fiz é: vamos continuar com esse formato? Que, aliás, teve um... É importante dizer que a Maia leu, né, os comentários, que teve um excelente feedback por parte do pessoal. Quer dizer, as pessoas gostaram muito, independentemente se o editor, né, os editores vinham usando as mesmas imagens ou uma trilha sonora
muito insossa. É fato de que os locutores souberam interpretar o texto a ponto de todo mundo compreender, ou a maioria das pessoas compreender, e dar esses feedbacks positivos, né? Então tem isso a favor desse tipo de produção. Então a pergunta que eu faço, nós vamos continuar fazendo esse tipo de produção? Né? Essa produção, ela não é assim altamente desafiadora. O que precisa é, como a Maia sempre fala, uma boa pesquisa de imagem e de vídeos. Né? É o que a Maia sempre fala. Mas destacar, por exemplo, fazer como eu fiz com esse rapaz, né, que editou esse vídeo. Eu falei para ele quais eram as frases que eu achava bacana ele destacar, que ele destacou, enfim. Tudo isso a gente pode fazer sim. Né? Tudo isso a gente pode fazer. Inclusive essa vinheta, eu acho que eu tenho, a vinheta aqui do início, eu acho que eu tenho como pegar essa vinheta. Se a gente for usar a mesma vinheta, eu tenho como falar com o Danilo para ver, para a gente poder acessar essa vinheta aqui. Ó. Aí, essa vinheta aí, ó, Canal dos Sonhos. Oi, gente, estava aqui pensando em como... Enfim, a pergunta continua. Deu para pegar mais ou menos, Renato? Proposta? Vinícius? Deixa eu perguntar. E pensar em um modelo de animação? Vocês já pensaram? Porque aí eu acho que dá para ser muito mais livre, para criar muito mais coisas, não daria? De uma forma muito mais viável? Eu acho que é menos viável, na realidade. Por exemplo, tem um orbital da Taudal, que é o Orbital Livre Fluxo, que optou, né, por trilhar o caminho da animação digital. E não são poucas as escolas, vamos dizer assim, de animação digital. E as pessoas que surgiram estão em escolas diferentes, estão com conhecimentos diferentes. Né? Ok, cria um ambiente de aprendizagem bacana, mas a própria produção, e é uma produção pequena, uma produção, se intenciona a produzir um vídeo de 30 segundos, uma animação digital de 30 segundos. Imagina fazer uma animação de 10 minutos, entendeu? Então, na realidade, o caminho da animação digital... né, sim, mas é que eu não imaginei nem aquela animação digital igual a Duocast. Eu imaginei uma animação mais simples mesmo, alguma coisa mais fluida, que seja muito mais fácil de, né? Tudo bem. É algo que está, inclusive, colocado, né? Porque o que eu vejo... Para um dos orbitais, inclusive. Quando eu vejo, por exemplo, essa animação e fala de sonhos, o máximo que alguém vai conseguir buscar, a grande maioria das vezes, são pessoas sonhando, pessoas tendo pesadelo. Mas com a animação, você vai mostrar sonhos e pesadelos, você consegue mostrar mais ou menos o que está dentro. E não só... E por isso que eu imagino que a animação pode ir muito mais... A animação conseguiria alcançar o texto. Já a produção a produção de vídeo ficaria sempre muito difícil de alcançar o texto. Entendi. O que você acha disso, Renato? Sim, mas ela é mais demorada, não é fácil. Você faz animação? Não. Mas, por exemplo, até mesmo, porque a gente está pensando, né, em comunicação, né, e está tentando entender como a gente comunica. Até mesmo aquele tipo de animação que tem o do Utopia, sabe? Eu acho que não é uma animação... É uma das animações que mais dá para passar conteúdo. E se o objetivo for passar o conteúdo mesmo, fazer a pessoa viajar e entender e mergulhar, cara, com produção de texto, com imagens assim, apesar de... Já vi casos, inclusive tem até um filme que usou um modelo de inteligência artificial para fazer a produção. Ele fazia a leitura e fazia a captura, e aí sim ele monta os negócios. Vocês já chegaram a ver isso também? Aí ele consegue buscar em milhares e milhares e milhares de bancos de imagem e fazer uma produção, entendeu? Não, isso eu conheço esse projeto, eu já vi, ele é muito interessante, mas ele não é código aberto. Ele é código fechado. Ele não é nem um pouco inclusivo, né? Eu não sei, inclusivo. Não faço a menor ideia. Mas a questão por conta disso, que quando a gente começa a fazer vídeo para passar o que realmente, acaba ficando limitado. E aí, se for fazer essa produção, eu imagino que seja complexa demais. Para fazer algo extremamente, né, algo que passe mesmo a informação. Porque,
que não ficou mais... Tanto que quando eu assisto, né, os vídeos que eu assisti, o áudio, o vídeo em si não era... O conteúdo era legal e o comentário que pode ter imaginado que fosse muito legal. Mas não era pela sequência de imagem, que até, pô... A gente tá falando de sonhos, não de cara acordando com sono, entendeu? É difícil, eu penso assim, o texto... Então, Fábio, mas aí o que acontece? O que vinha acontecendo no canal dos Sonhos era uma linha de produção. Toda semana, toda quarta-feira, né, era vinculado um conteúdo, correto? E, cara, para produzir isso que você está vendo aí, primeiro, redigir o texto, pesquisa, a redação do texto. Esse texto que você leu aí, eu produzi ele em 4, 5 dias. Entendeu? Eu produzi esse texto em 4... Mas isso eu praticamente só fazendo isso, né? Ou seja, eu Vinícius, quem me conhece sabe que eu praticamente só fazendo isso, ou seja, só pensando no texto, só fazendo pesquisa, só buscando imagem, tentando entender como é que o texto ia funcionar, entendeu? E aí acontecia, aí tinha a data, né, para veicular, né? Então é um esquema de produção muito forte, entendeu, cara? É um esquema de produção muito forte mesmo. Né? Não, eu imagino a complexidade, é lógico, e tem a questão de quantas pessoas, né? Qual que é o tempo, qual que é o tamanho do vídeo. O que eu imagino que seria, né? Pensando num modelo de um organismo descentralizado, o que eu imagino também seria montar essa, tem animação e todo tipo de animação, entendeu? Dá para misturar, não tem por que também falar, vamos fazer isso. Depende, se alguém pegar esse texto e falar, cara, eu faço uma HQ com isso, fala, puta, show de bola, o que eu quero é comunicar. Concordo. Então... Desde que flua, tá bem-vindo, mas pelo conhecimento que a gente tem, a animação ela é mais complexa do que você já pegar uma imagem pronta, mas misturar ia ser super legal também. Mas o que eu imagino? Ela é muito mais difícil, mas encontrar pessoas afim de fazer desenho e fazer animação, eu acredito que seja mais fácil do que encontrar pessoas para fazer essa coletânea de imagens, que pelo que eu entendi já em outras conversas, acaba sendo um trabalho bem braçal, pouco criador e muito mais braçal. E por isso que acaba sendo mais difícil, por mais que seja mais fácil entregar, é muito mais fácil montar um pool de pessoas dispostas a fazer essa criação, eu acredito. Vamos ver se elas aparecem. Mas é muito, muito bem-vindo, eu acho. Né? Assim, mas por enquanto, essas pessoas de desenho são poucas que apareceram. Uhum. Eu acho que seria muito bom que aparecesse. Elas vão começar a aparecer na medida em que a própria dinâmica de expansão e convite, né, ela se intensificar, né? Ou seja, não ficar restrito, não ter só 2 ou 3 ou 4 pessoas no máximo fazendo isso. Hoje existem de forma entre ativa, semi-ativa e proativa na Taudal em torno de 18 a 20 pessoas que estão aí no dia a dia, né? Dentre as quais umas 2 ou 3 dominam, vamos dizer assim, a animação digital. Dominam, que eu digo em termos, né? Não é aquela pessoa que faz isso. Não é aquela pessoa que faz isso diariamente, vamos dizer assim, ou constantemente, né? Ou faz isso como fonte de renda, etc. Bem, mas de qualquer maneira, eu não tenho como, eu e Maia, eu concordo com a Maia, eu não tenho como discordar de você. Claro que a gente, tendo animação, fazendo animação digital, a gente consegue diminuir, né, a distância entre o texto e a produção do texto, né? A gente consegue criar elementos, enfim, a gente consegue fazer com que o texto, né, renda em termos informacionais, né, estímulos muito mais. É inegável isso, né? Então,
trabalhando com a atual realidade que nós temos aqui no dia a dia da proposta, a gente vai sim fazer o Peopleback, né, o suporte e ativação. Gostaria muito de fazer isso no encontro de acolhimento mesmo, quando a gente tem a oportunidade de convidar mais gente, não é isso? Então, tá aí, talvez seja uma coisa, Maia e Renato e Fábio, talvez seja o caso, né, de estar convidando pessoas que já mexem com isso, né, que já mexem com animação digital. Não vou dizer que só vivem disso, mas que mexem com isso, para ver se mais pessoas que conhecem, que mexem com a ferramenta, chegam junto, né, da própria proposta Taudal. Eu acho que seria o caso, né, da gente começar a fazer esses convites um pouco mais específicos, não tão alargados como a gente vem fazendo, né? Talvez faça sentido a gente fazer esses convites assim, né? Começa a fazer sentido agora, né? Mas uma coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: independentemente se a gente vai usar animação ou não, o formato que a gente vinha usando no canal dos Sonhos, antes da Taudal, era esse formato de 12, 13, 14, 15 minutos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, enfim. Então, esse formato de vídeo narrado em primeira ou terceira pessoa, né, a rigor, entre aspas, é o formato que é mais usado no YouTube, certo? Sem contar se é a própria pessoa que grava, né? A própria pessoa que vai falando, vai explicando, ela própria grava, né? A gente pode também pegar esse caminho. Tem uma pessoa, né, que vai, em vez de narrar esse texto, vai ter esse texto como base para poder contar uma história. Aí a gente teria que desenvolver um roteiro, né, em cima do texto, entendeu? Um roteiro para essa pessoa falar, né? Ou seja, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas também é uma saída criativa interessante, né? Agora, por exemplo, eu não consigo esquecer, Maia, da Luíse, né? A Luíse seria uma pessoa que está completamente assíncrona, né? Que, enfim, nunca mais digamos, se conectou com a proposta, desde que ela se mudou, mas pela extroversão dela, pelo próprio fato que ela também é atriz, né? A Luíse seria uma pessoa, esse tipo de pessoa, uma pessoa como a Luíse, seria perfeito para fazer uma dinâmica como essa, né? E aí sim caberia fazer a animação digital, Fábio, de alguns elementos da fala da pessoa, entendeu? Enquanto ela vai falando. Isso, exatamente. Você consegue fazer essa gravação ela falando e depois você consegue fazer a introdução das animações em determinados pontos de vista. E eu acho que uma coisa legal você consegue enriquecer, você consegue fazer ele com uma animação. Pô, legal, ó, a gente queria fazer mais isso. Aí inclui outra animação depois e vai construindo assim também. Eu acho que fica uma ideia de construção de conteúdo bem diferente, né? Que eu acho que não é assim que devem estar usando por aí, mas que faz bastante sentido usar. Interessante. Co-criando. Deixa o vídeo, ele está sempre em beta, vamos dizer assim. Essa que é a ideia, carregar esse conceito. Ele nunca está terminado, né? Editado, assim. É algo a se pensar, porque conversa também, obviamente, com a proposta Taudal, né? Imagina, um dia você vai ter uma animação completa lá de meia hora e vai assim, vai construindo. Alguém fala e de repente alguém assiste e fala: cara, consigo encaixar uma animação que não tem nada a ver, é com massinha, mas ficaria do caralho. Show de bola, segue aí. Vamos ver o que dá. Maneiro. Eu gostei da ideia. Uma outra coisa interessante é o seguinte: se vocês leram, né, os textos, né? Todos os textos, todos os textos que eu produzi, eles têm microclimas, né? Então, ou seja, eu quero dizer o seguinte: a gente pode estar dividindo esse texto em função desses microclimas, né? Ou seja, a gente pode estar transformando esse texto em conteúdos de 1 minuto, 1 minuto e meio ou 2, né? Onde a gente dá um puta tratamento ao tipo de clima, né, que está sendo suscitado em determinados trechos. Vocês acham que isso seria um formato bacana para a gente trabalhar? Quanto tempo você falou?
1 minuto e meio, 2, 3 no máximo, entendeu? Ah, eu acho mais legal do que esse vídeo grandão, assim. Aí a gente teria que pegar, deixa eu só aqui abrir para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Oi. Um momentinho, por favor. Porque agora eu não sei. Então aqui, ó, aqui a gente tem mas tem que lembrar que esse texto foi todo feito por uma pessoa ler, tá? Existe uma locução. Se a gente for trabalhar de uma forma que não seja uma pessoa lendo, a gente vai ter que, a partir dele, criar outros textos. Se a gente optar por esse formato mais quebrado, né? Minutado aí, de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Né? Então você tem aqui uma introdução, que é bastante informacional. Então, um trato aqui podia ser um trato informacional, vamos dizer assim. Tá vendo? Que iria até aqui, ó. É um trato informacional. Eu acho que esse trato informacional... Aí pronto, eu iria até aqui, basicamente. Daqui, ó, onde eu parei na foto do Kobe aqui, já seria uma primeira produção, vamos dizer assim. Né? Aqui, mas aí a gente teria que dar um trato na forma como está escrito o texto aqui. Ou seja, a gente teria que verificar se precisaria enriquecer ou só o que tem já aqui de informação já nos daria a possibilidade de fazer um trabalho bacana num vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, por aí, 2 minutos no máximo. A partir daqui já é um outro clima. Eu vou começar a falar do Dziga Vertov, né? Que é esse cineasta russo dos anos 10, anos 20 do século passado, né? Que basicamente criou os efeitos especiais. Né? Então aqui tem todo um clima que a gente pode trabalhar. Percebam como é que as imagens, né, passam esse clima. Né? E aí vai falar de outro cineasta, que é o Jean Cocteau, né? Que fez um filme que foi basicamente, cara, esse filme aqui, o Sangue de um Poeta, tá aqui, ó, vou ter até o link para o pessoal poder ver, né? Eu diria que ele é a principal inspiração do Nolan, né, do Christopher Nolan, porque ele usou muita coisa desse filme. Ele usou essa cena aqui do hotel, olha a cena do hotel, feita nos anos 30. Tá vendo aqui, ó? Comparação. Cai na água, aqui a água. A torre explodindo, olha as explosões. Então, só esse, para falar do filme aqui, O Sangue de Poeta, é mais um vídeo. Né? Então eu pergunto, faz sentido a gente partir para esse tipo de formato de vídeo? Para esse exatamente se diz mais para esse, curto, porque o que nós vamos... mais curto. A proposta que nós vamos elaborar vai ser para a gente fazer o people backing da produção desse segundo texto. Né? Então, mas o formato que você está falando são esses vídeos mais curtos, uma pessoa como atriz, é isso? Não. Isso foi um formato que eu imaginei. Não necessariamente precisa ser uma pessoa narrando. Pode até ser também, né? Mas não necessariamente. Uhum. Peraí, tô ainda montando o negócio na minha cabeça. Não, mas ficou nítido, Maia, que tem ali microclima, temáticas, tem uma abordagem que gera o próprio clima
própria textura, a própria imagem, né, o próprio clima. Uhum. Dá para sentir que tem essas diferenças no texto? O que eu me pergunto é o seguinte: quando você está mencionando o Vertog, por exemplo, e você vai fazer comparações entre o trabalho dele e o que é aplicado nesse filme da Origem, que imagens vai ser usada, se não imagens do Vertog ou imagens da Origem? Eu não imagino que outras imagens possam ser usadas, se você está abordando um tema, esse tema especificamente, entendeu? Ou mesmo quando você está falando do outro filme, do Sangue de um Poeta, que você vai fazer uma analogia, uma comparação entre as imagens de um filme e as imagens do outro, você vai poder ter essas imagens desses filmes. Não como você vai ilustrar isso a não ser desse jeito. Eu, pelo menos, como assim, na cabeça, eu não consigo ter outra coisa. Não sei, o que vocês acham? Talvez que ele esteja querendo dizer, não quer dizer, o que ele não está conseguindo ver, eu acho, Renato, é a forma. Fecha seu microfone. É a forma. Espera aí que ele vai baixar um som aqui. Melhorou. Efeito especial. É a forma como ela é colocada. Você pode usar a mesma imagem do filme para comparar eles, mas você pode pôr uma textura nisso, certo? Você pode pôr uma moldura meio não definida, que lembre sonho. Quer dizer, uma linguagem não tão quadradinha nisso, sei lá, que diferencie. Ai, peraí, eu acho que eu vou mudar de lugar aqui. Eu concordo, Maia. Mas a pergunta que eu fiz na essência quem lê o texto viu que é um texto grande, viu que tem muita informação nele, né? Ou seja, esse texto dá para render tranquilamente uns 4, 5 vídeos, entendeu? De 1 minuto e meio, 2 minutos cada. Entendeu? A pergunta é, nós vamos pegar esse caminho ou nós vamos apenas melhorar a forma como vinha sendo produzido? Essa que é a pergunta. Para mim, com certeza, eu acho que a gente tem que pegar um texto e fazer 4 vídeos, porque eu acho que fica mais fácil da gente comunicar, mais fácil da gente poder criar coisas diferentes e sentindo as possibilidades que a gente tem, do que querer fazer um vídeo grande logo de cara. E vale dizer que da forma como ele está escrito, que é em primeira pessoa, ele tá ideal assim para para ser narrado da forma como ele vem sendo narrado, né? Tem uma locução, ou até mesmo alguma pessoa usar esse texto, né? Como base para criar uma conversa com as pessoas, né? Ou seja, ele serviria de base para criar um roteiro para essa pessoa interagir com as pessoas, né? Esse é um caminho também. Mas só que essa pessoa não existe ainda. E nem sabemos se ela vai existir. A pessoa que se proporia, né, a estar fazendo esse tipo de... Porque seria uma interpretação, né? Seria uma espécie... Não seria uma locução, seria uma interpretação do conteúdo do texto. Né? Enfim, eu acho que a gente conseguiu aqui já jogar... Já ter alguns entendimentos, vocês concordam? Alguns entendimentos já afloraram aqui. Sim. E, na verdade, essa coisa da atriz ficou bastante na minha cabeça
ou ator, não sei, que pudesse dar um clima de uma linguagem mais misteriosa para esses assuntos que já estão aí no texto, sabe? Mas talvez fosse legal a gente fazer uma investigada dentro da própria rede, se alguém se dispõe a experimentar isso. O que você acha? Por exemplo, tem Mas- o André que trabalhou na produção do No Self, Maia. Ele é ator, né, também, né? A gente e o André é criativo, né? Ele vai ter 1000 ideias, de repente ele vai querer criar um personagem, né? Enfim, que vai aparecer para contar as histórias de forma hilária, enfim. Não sei, tem o André, que vinha trabalhando com a gente na exploração, né, no self, da Telecine Chain. Né? Essa é uma pessoa que está aí, que a gente pode fazer contato com ela, né, ver se está disponível. Enfim. Eu acho que para essa produção, repensar o vídeo, talvez para um pouco mais curto, facilite a produção desses vídeos, né? Porque eu acho que chamar alguém e falar, vamos fazer um vídeo de 3 minutos junto aqui, uma animação de 3 minutos, puta, eu consigo encaixar na minha, né? No resto do meu plano. Agora falar, vamos fazer uma animação de meia hora? Vamos tirar um ano, entendeu? Ainda mais porque eu não é nem, eu penso assim, um vídeo de 3 minutos e um de 15, não é 5 vezes mais trabalho. Porque um de 15 minutos ele tem que estar totalmente conectado um assunto no outro. Então o trabalho não é só 5 vezes pelo tempo, é muitas vezes pela coerência da linha inteira do tempo. Isso que é extremamente complexo, eu imagino. E aí eu acho que facilita a produção, porque pelo que eu vejo primeiro a gente tem que pensar o que tem de ferramenta, não é nem só qual que é o melhor, depende qual que é a ferramenta que a gente tem, né? E Sim, qual que é a ferramenta mais fácil de desenvolver, né? sim. E tem um aspecto aí, Fábio, foi legal você ter falado isso, que me lembrou de uma outra coisa, quer dizer, e aqui a nossa proposta também na dinâmica da Taudal é que o prazer que nós estamos sentindo de prototipar, de materializar a própria dinâmica, né, descentralizada de produção de conteúdo da Taudal, ela esteja refletida, né, digamos, no produto final, né? Quer dizer, ou seja, a paixão, o tesão, enfim, Sim. o primor pela qualidade do que a gente quer comunicar, enfim, esteja refletida ali, justamente para poder sair desse enquadramento quadrado que a Maia falou, de linha de produção. É isso, Maia? Sim, eu acho que isso é importantíssimo, né? Sair dessa ideia. E eu entendo a facilidade com a linha de produção, mas para ter coerência em todo o resto, sair, né, para uma construção mais orgânica até, né? Exatamente. Uhum. Exatamente isso, Vinícius. Acho que você, e o Fábio também, acho que imprimir essa coisa da organicidade, né, da vida, né, e não dessa coisa industrial. Sim. Então, gente, era basicamente essa conversa que a gente tinha que fazer hoje, tá? Eu acho que então ficou claro que a gente vai partir para um formato quebrado. Nós vamos ter vídeos. Ainda não sei, ainda não sabemos precisar se vão ser vídeos de 1 minuto e meio, 2. Mas eu imagino que vai ser algo desse gênero, né? Vídeos de 1 minuto e meio, 2. Tem um trabalho que já pode começar a ser feito, que é olhar para o texto. Tá, gente? Esse trabalho já pode começar a ser feito. Olhar para o texto e verificar como é que nós vamos quebrar esse texto, quantos vídeos, na realidade, nós temos ali. Né? Ó, esse vídeo, fala do cinema, esse vídeo fala do João Cotô, esse vídeo fala do Ziga Bertolga e de João Cotô, isso aqui fala do surrealismo, isso aqui fala da Primeira Guerra Mundial. Se vocês forem ver lá, tem vários climas. E aí o que o Fábio falou é perfeito, porque cada parte do texto dá para a gente explorar de uma forma riquíssima, né, em termos de produção sonora, né, enfim. E o Renato adora isso. A gente pode pegar música de época, né, quando for falar dos anos 20, do surrealismo. A própria textura, né, Maia, da imagem pode ser uma textura
como se fosse um vídeo da época também. Enfim, a gente pode brincar de várias formas aí. Eu acho que é, né, o céu é o limite, né? Ou seja, não tem limite nenhum. Né? Ainda que a gente ainda não devia partir para criar um óleo, mas arredondar um pouquinho mais antes disso, sabe, Vini? Assim, tipo, olhar para o texto, chegar mais perto de que linguagem a gente gostaria, tal, porque senão vai ficar muito vago e vai cair num lugar onde vai ficar patinando e vai ficar com aquela sensação de que nada está acontecendo, sabe? Uhum. Então, de repente, mentalizar aquela pessoa que possa ajudar a gente como ator, atriz, e investigando isso e trazendo, materializando já antes de virar um óleo, um pouquinho mais, para que a gente possa fazer virar um óleo, sabe? É isso que eu penso. Não, eu concordo com você. A gente até agora tem tido as experiências na base... olha só que interessante. Até agora, os ólons que foram ativados, certo? Que geraram os atuais orbitais, eles foram todos na base da expansão. Concorda, Maia? Tudo na base da expansão. A gente não fez nenhuma animação, nenhum people-backing de ólon baseado na contração, fazendo primeiro uma contração, convidando pessoas, para aí sim pensar a proposta, para aí sim fazer uma expansão para atrair mais gente. Eu acho que faz sentido a gente explorar essa forma de fazer people backing, entendeu? Eu acho que faz sentido, ainda mais para o desafio que vai já esse texto sozinho representa. Né? Eu acho que faz sentido, sim. Agora, é muito importante, pelo menos no meu entendimento, né, entender que, independentemente da gente ativar o ólon, né, gerar o ólon, a gente, mesmo fazendo a contração para melhor entender o texto, não é isso? Melhor, enfim, seccioná-lo, etc., a gente já também fazia uma expansão. A gente já, sei lá, convidar o André, né? Pessoas que a gente conhece, que de repente seria bacana chegar para a gente, né, dar uma olhada juntos. E a gente poder... Agora, mais uma vez, toda a ideia, né, de começar a fazer o people backing, né, de conteúdos para os portais, é porque é óbvio, né? Os conteúdos que vêm sendo produzidos por os orbitais, nenhum deles até agora foi veiculável, vamos dizer assim, para a gente colocar eles veicular nos canais dos portais, né? Canais esses que estão monetizados, né? E que essa monetização, obviamente, pode também alimentar, né, o próprio fundo compartilhado. Ou seja, a gente pode, através da veiculação desses canais monetizados, gerar receita e recursos que alimentam o fundo. Entendeu? Então, assim, a ideia da ativação dos portais é também da gente encontrar um processo de produção que nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Né? Ou seja, que não seja uma coisa totalmente expansiva de criação de uma criação apenas e quase tão somente de um ambiente de livre aprendizagem, como vem sendo, de certa forma, o orbital livre fluxo, por exemplo, mas que também não seja a linha de produção que vinha, correto? Então, assim, a gente encontrar esse tom é que vai ser o desafio. A gente encontrar esse tom é que vai ser o desafio. Para que seja uma coisa que a gente consiga produzir com gosto, com tesão, com vontade, enfim, mas dentro de um tempo razoável, né? Não uma coisa que demore horrores para ganhar vida. Né? É isso que eu queria falar, galera. Então Maia, eu não tem como discordar de você, eu acho que faz sentido. Faz sentido a gente ainda dar uma dormida, né? Uma expressão que se usava antigamente, dar uma dormida em cima do texto, vamos dormir em cima dele, vamos olhar com mais carinho, vamos ver como é que a gente secciona ele, né?
A gente faz mais um sync só para falar disso. Para esse próximo sync da semana que vem, né? A gente já pode convidar a gente, pessoas, independentemente de qualquer coisa, né, para chegar junto, falar da proposta, já fazer o acolhimento, já convidar para acolhimento a próxima semana, entendeu? E aí sim, a gente começa, a partir do sync da próxima semana, eu já vou começar, de fato, a fazer a redação, né? A gente vai começar a elaborar, de fato, a proposta para a gente poder fazer o pivotback. Pode ser assim? Sim, sim. E eu ia perguntar mais uma coisa. Há a possibilidade de também a gente contratar um banco de imagens? Porque, assim, tem bastante coisa. Talvez a escolha que essas pessoas fizeram de imagens, de pessoa acordando, de pessoas se espreguiçando, assim, foi um tanto quanto a própria escolha já foi quadrada, né? Mas dentro de um banco de imagens também tem coisas bastante surreais, né? Eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, sabe? Bastante imagens que poderiam criar esse ambiente de sonho, sabe? Eu acho que isso pode fazer parte da proposta. Se vocês estão lembrados de como são elaboradas as propostas são recursos, né, existentes, recursos desejados, lembram disso? Recursos existentes, recursos desejados, não é isso? Recursos, recursos existentes, usufruto comum, recursos a serem buscados, né, e recursos desejados. Né? Então, a gente pode listar, a gente pode colocar na proposta que um recurso desejado é justamente a gente fazer a assinatura de um banco de imagens desse, né, para a produção desse portal. Eu acho que não vejo problema nenhum nisso. Correto? Então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu conversar basicamente o que a gente precisava conversar hoje aqui. Então, finalizando, mais algum comentário, Renato, Fábio, certinho, Maia? Eu me sinto boiando. Mas eu tô pensando aqui, eu peguei o link do texto, de repente eu e a Maia podíamos dar uma lida juntos aqui e pensar alguma coisa, depois ter mais... Porque eu li o texto e eu tenho dificuldade ainda de entender como ele se transforma em vídeo ainda. Então, bacana, para você já vai ser um processo de aprendizagem, né, Renato? Então, isso faz parte da proposta Taudal, né? De uma forma geral. Fábio, vai querer mergulhar nessa também, querido, de ter essa experiência, de aprender a produzir, enfim? Vamos lá. A parte de produção, não. Né? A parte de produzir o vídeo eu não consigo, não é, eu acho que mas uma coisa que eu gostaria de saber é repensar talvez o modelo de produção, o processo, como ter mais pessoas, como mais pessoas co-criando, trabalhando, mais pessoas somando nessa criação, somando nesses textos também. Se vocês estiverem falando, oh, vamos pensar isso aí é o que eu faço. Eu vou pensar na parte de planejamento, da parte de planejamento, e se eu consigo agregar, e se eu tenho conhecimento. Agora, a parte de produção é um conhecimento que hoje não é... Então, Fábio, basicamente, a gente, quando fala de produção de conteúdo, que continua sendo o foco primário da Taudal, né? A gente pode depois ampliar o conceito de conteúdo, como a própria Maia falou, mas, por enquanto, o nosso foco é esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui, vem buscando produzir. A gente divide isso em pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção é onde, de fato, você, como um produtor da pré-produção, você pode estar aí fazendo toda essa animação, né, de convidar pessoas, enfim, de buscar a descentralização, né, de buscar a oxigenação desse futuro ólon que vai ser ativado, entendeu? O ólon é essa micro-organização descentralizada de pessoas que suportaram e ativaram a proposta, certo? Então eu vejo aí... Está na pré-produção, esse planejamento estratégico faz parte da pré-produção que já está dentro desse conjunto a ser construído. Legal, isso, então, nessa parte, a produção eu estou dentro. Então tá bom, querido. Então, beleza. Lembrando uma coisa, né, Vini, que a gente sempre conversa, que a gente sabe, né, que cada um tem um conhecimento que o outro não tem, né? Então, você é bom
como se fala, administrar essas coisas, o outro é bom em imagens, outro é bom em música, tal, mas que a gente vai estar sempre trocando só, não só. Então, você vai acabar aprendendo sobre essa produção, sobre o vídeo, não é uma coisa fechada, separada, é trocando mesmo. E a gente também vai aprender com você, né? Um aprendendo com o outro. Isso aí, né? isso aí, Fábio. Diferente de Sim, como sempre uma troca, sempre uma troca. Não são coisas estanques, não são coisas estanques, são coisas que estão misturadas já. A gente só faz essa divisãozinha, vamos dizer assim, só para o pessoal entender que são momentos diferentes para a produção, mas são coisas que conversam entre si, elas estão sinergizadas, entendeu? Não, perfeito, compreendo. Não, legal, e dá para eu imagino bastante coisa, eu vou falar a verdade, eu tenho imaginado, dá para imaginar bastante coisa dessa construção. Bacana, queridão. Então, gente, é isso, uma boa noite, muito obrigado aí pela presença aí no Quarto Sync. Fábio, não fale mais como se você fosse uma coisa e nós fôssemos outros. Você já está começando a fazer parte da cocriação, né, da Taudal. Então, você é tão co-criador quanto qualquer um de nós. Eu tô entendendo, tô compreendendo uma coisa interessante que depois eu gostaria até de saber se a gente pode marcar um sync, que é legal entender a história e o sonho para conseguir realmente construir junto, entendeu? Tá bom, queridão. Porque, né, depois aí, se a gente puder marcar um sync para eu entender mais esse processo, eu acho que eu consigo agregar mais. Aliás, deixa registrado que amanhã, 18 horas, não é isso? 18 horas do canal Rede Regulação, que a Vânia, como energizando o papel de tal fielder, né? Ela propôs esse canal. Vai ter um encontro para falar um pouco de tudo da rede de regulação desse organismo interativo chamado Taudal, entendeu? Então, fiquem ligados aí. É só ir lá no canal Rede de Regulação que tá o horário certinho. É amanhã, eu acho que é 18 horas, se não me engano. Bacana, vou participar, interessante. Tá. Só dando um pitaco aqui na conversa, é que eu acho que esse papel até de não entender faz parte. Porque traz esforço para as pessoas explicarem melhor. Exatamente. Né? Encontrar uma comunicação mais clara, porque eu estar aqui boiando faz parte. Eu sempre trago, a gente traz bastante nos projetos que a gente tem trabalhado aqui, ele tem que ser inclusivo. Então, quando tem alguém boiando, significa que o trabalho de acolhimento ainda não está sendo o ideal. Essa que é a ideia. Por isso que eu ainda penso, a comunicação é a base para esse acolhimento. Total, querido. Então, gente, é isso. Beijo no coração. Fiquem bem, tá? E semana que vem estaremos aí para o quinto sync do portal Canal dos Sonhos. Valeu, Renato. Valeu, querida Maia, Fábio. Beijão. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Tchau.